dia, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo, a gente falar do Flamengo, de chegada, de saída. Novamente a situação do Alan ainda continua emperrada, né? A gente estava esperando o Landim chegar, que já era uma contratação praticamente certa, só que a gente ficou dependendo do Landim chegar, que estava viajando. O Flamengo tinha feito uma proposta cerca de 7,5 milhões de euros, que transformando em reais dá equivalente a 40 milhões de reais, e uma bonificação de 1,5 milhão por metas alcançadas pelo Alan. Mas com a chegada de Filipão, o Atlético Mineiro travou as negociações, porque eles veem que o Alan é um jogador que vai ser muito útil para o Atlético Mineiro, e o Filipão espera contar com ele. Só que a gente sabe que o Alan quer vir para o Flamengo, e agora a gente precisa esperar para a gente ver o resultado. Vamos esperar a chegada do Filipão para a gente ver o que vai acontecer, porque para mim, na minha opinião, é um dos melhores volantes hoje do Brasil, e o Atlético também vê assim e não quer reforçar um rival diretamente. Brasileirão que vem, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, eles não querem de maneira nenhuma reforçar um rival, apesar que a proposta do Flamengo é muito boa, e o Atlético Mineiro gostou muito, só que uma parte da diretoria gostou, outra não. Então, como eu disse, Alan é um jogador muito importante para o Atlético Mineiro, né? E voltando para o De La Cruz, como a gente sabe, é um jogador que o River também não quer reforçar o Flamengo. Apesar que na Argentina saiu a notícia que eles gostaram muito da proposta do Flamengo, mas a mesma situação do Alan. É um jogador um nível altíssimo, então eles também não querem reforçar um concorrente direto a títulos de Libertadores, caso o River passe para a Libertadores, se classifique, né? Então eles não querem reforçar o Flamengo, né? Apesar que tudo para o Flamengo dificulta. Para vocês verem que o Jair saiu do Atlético Mineiro num piscar de olho. Você vê que o Guga saiu do Atlético Mineiro para o Fluminense num piscar de olho. Agora, para o Flamengo, para esse pessoal liberar jogadores para o Flamengo aqui do Brasil, é a maior novela. É a maior novela, mas a gente tem que acreditar, né? E são grandes jogadores. E a gente vai continuar esperando essa novela de Alan e De La Cruz sair, né? Porque são jogadores muito importantes. Eu acho que, mudar agora para Vidal, eu acho que Vidal, o Colo-Colo do Chile, como ele também já deu declaração, questão do Colo-Colo, que tinha chance de voltar ao Colo-Colo do Chile, rolou aquela polêmica. Ele já deu uma declaração que só fica no Flamengo até agora, o fim do ano, até o contrato dele, mas eu creio que o Flamengo não vai fazer força para poder manter ele agora na janela que vai abrir dia 3 de julho. Se chegar uma proposta para o Flamengo que seja boa, para o Flamengo que seja boa para o Vidal, eu acho que o Flamengo vai liberar, porque é um jogador, na minha opinião, um jogador caro. Como eu e vocês, eu creio que vocês esperavam que fosse um jogador. Na minha opinião, eu via Vidal como um cara, um guerreiro, um lutador, um líder no campo, como fosse um pitbull mesmo, mas não, um jogador muito pacato, muito frio. Então a gente, torcedor do Flamengo, se decepcionou um pouco com isso, né?
E a gente espera que o Flamengo negocie alguns jogadores que o Flamengo não estão usando no elenco, como o Pablo, o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, para mim, na minha opinião, o Flamengo deveria renovar mais um ano com ele, né? Mas vi os comentários que o Flamengo não vai renovar pelo o Flazoeiro, Paparazzo Rubro-Negro, que eu acompanho muito, o Paparazzo Rubro-Negro, o Flazoeiro, o Venê também são profissionais muito corretos, as notícias deles são corretas, eu acredito muito neles, então eu assisto muito eles e vi já os comentários que o Flamengo não vai renovar com eles. Não vai renovar, né, com o Rodrigo Caio. Eu queria, né? Mas tem o Pablo para sair, tem o Rodrigo Caio, tem o Vidal, né? Que são jogadores que o Flamengo não usa, então são caríssimos. Aí no mínimo o Flamengo vai economizar em 4 a 5 jogadores, quase 5 milhões mensal, né? 5 milhões de reais mensais. Eu acredito que o Flamengo vai enxugar a folha e tem condições de contratar jogadores bons também. Eu acredito que o Alan ainda chega, entendeu? Mas se não chegar, ainda tem jogadores bons. O Flamengo ainda tem um elenco bom, tem esse menino Igor Jesus, tem o outro menino volante no meio, esqueci o nome dele também, o novinho. É muito bom. E eu creio que o Flamengo vai contratar grandes jogadores, porque só precisa, eu acho, na minha opinião, as contratações do Flamengo demora muito. Demora muito, é muita novela, engancha, a gente vê outros clubes, chega ali, de repente você ouve uma notícia que está negociando com o jogador tal, e uma semana e meia já resolveu. O Flamengo não, o Flamengo é aquela demora, aquela novela e termina dando em nada, né? Mas eu creio que o Flamengo vai conseguir, que é duas contratações importantes. Como eu disse, a saída de Marinho é certa, viu, pessoal? É certa, é praticamente certa, né? Eu estava assistindo hoje o Paparazzo Rubro-Negro e é praticamente certa, né? Um salário de 700 mil mensal, entendeu? E que vá, né? Que ele dê sorte lá onde ele tá, já que no Flamengo não deu, né? E eu creio que o Sampaoli vai ajustar o Flamengo. Eu só preciso, na minha opinião, o Sampaoli precisa ter os 11 dele para poder entrosar, para poder ter aquele no olhar de um jogador. Você sabe já onde o cara vai sair, onde o cara vai entrar, mas não, ele entra um jogo com outro jogo com outro, e isso para mim atrapalha, né? Eu acho que ele tem que ter os 11. Palmeiras hoje é um time bem consistente, porque Abel tem os 11, existe o tempo de Abel, 3 anos no Palmeiras, ele tem pouco tempo. Tomara que o Flamengo dê rotatividade, dê tempo para ele poder arrumar os 11, para a gente ver se o Flamengo engrena mesmo certinho e consiga os objetivos, que é vencer a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Agradeço a todos, deixe o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!